Uma milionária enfrentou um grande desafio ao descobrir algo devastador. Em meio a luxos e sorrisos, um segredo obscuro se desenrolava, testando sua força e resiliência. Será que ela conseguirá reverter a situação e proteger seu legado antes que seja tarde demais? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Davi era um jovem negro de 28 anos, cheio de sonhos e ambições, mas a realidade de sua vida no interior o fazia buscar algo mais. Desde cedo, ele havia aprendido a arte da persuasão e sabia que, para alcançar o que queria, precisaria ser esperto. Foi em uma galeria de arte em uma cidade grande que a vida de Davi tomou um rumo inesperado. Dona Elisa, uma senhora de 72 anos, não era uma idosa comum. Com seus olhos azulados ainda cheios de vida e uma longa cabeleira grisalha que caía sobre os ombros, ela carregava a elegância de uma mulher que viveu intensamente. Dona Elisa era uma milionária que havia construído seu império com muito esforço, determinação e uma habilidade excepcional nos negócios. Sua mansão era um verdadeiro museu, repleta de peças antigas, cada uma contando uma história. Seu guarda-roupa, por sua vez, era cheio de marcas de luxo que a maioria das pessoas só podia sonhar em possuir. Apesar de todo aquele luxo, havia uma profunda solidão que acompanhava a Dona Elisa, como um manto pesado sobre seus ombros. Todos os fins de semana, ela visitava diferentes galerias de arte, buscando inspiração e consolo nas obras de artistas de várias épocas. Durante uma daquelas visitas, em uma galeria no centro da cidade, algo inesperado aconteceu. A galeria exibia arte moderna, com traços fortes e cores contrastantes, refletindo o caos e a beleza da vida contemporânea. Enquanto Dona Elisa admirava uma peça particularmente impactante, ela sentiu uma presença ao seu lado. Ao se virar, foi recebida por um sorriso radiante e olhos brilhantes. Davi, vestido com uma camisa branca impecável e calças escuras, estava ali, cheio de charme e evidente apreço pela arte. Ele iniciou uma conversa sobre a obra que ambos estavam admirando, e sua paixão pela complexidade das pinceladas e a emoção transmitida impressionou Dona Elisa. A partir daquela data, eles começaram a se encontrar mais vezes. E a cada encontro, o laço entre eles se fortalecia. Davi, com sua energia vibrante, trouxe uma nova perspectiva à vida de Dona Elisa. Ele contava sobre suas aventuras, os países que havia visitado e os sonhos que guardava em seu coração. Seu riso era contagiante, e não demorou muito para que Dona Elisa se visse encantada por seu charme. Os sussurros começaram a se espalhar entre os amigos e parentes de Dona Elisa. As sobrancelhas se erguiam em dúvida, e o ceticismo sobre as intenções de Davi era evidente nas conversas sussurradas. Afinal, a paixão de um jovem por uma mulher quase 3 vezes mais velha parecia improvável, se não impossível. Muitos especulavam que era a vasta fortuna de Dona Elisa o verdadeiro objeto da afeição de Davi. Mas Dona Elisa, sentindo uma vitalidade que não sentia há anos, ignorava suas preocupações. Ela via em Davi um espírito livre, uma alma que refletia seu eu mais jovem, ambicioso, apaixonado e leve. Davi, por sua vez, parecia genuinamente cativado por Dona Elisa. Ele ouvia com atenção cada história sobre suas lutas, triunfos e as lições que ela havia aprendido ao longo dos anos. Os fins de semana deles eram preenchidos com visitas a novos lugares, refeições compartilhadas e risos. Logo, Dona Elisa começou a introduzir Davi nas coisas mais refinadas da vida, ópera, degustações de vinhos e festas luxuosas. Em troca, Davi lhe mostrou a emoção de viagens espontâneas, caminhadas noturnas na praia e a alegria de dançar sob as estrelas. Meses se passaram em um romance arrebatador, e antes que alguém pudesse realmente compreender a profundidade da conexão deles, os sinos do casamento tocaram. Em uma cerimônia privada, Dona Elisa e Davi trocaram votos, selando sua improvável união. O evento, frequentado pelos amigos mais próximos e parentes de Dona Elisa, foi uma ocasião estranha. Embora a alegria de ver Dona Elisa tão viva e feliz fosse palpável, o sentimento de dúvida sobre as verdadeiras motivações de Davi permanecia no coração de muitos. No entanto, enquanto Dona Elisa dançava com Davi, o brilho em seus olhos era inegável. Naquele momento, não importava o que o mundo pensava ou dizia. No crepúsculo de sua vida, Dona Elisa havia encontrado um amor que fazia seu coração cantar. Se aquele amor era genuíno ou se o tempo revelaria uma história diferente, só o futuro diria. Por enquanto, Dona Elisa se deleitava no brilho de sua nova felicidade. Clara conhecia a Dona Elisa há mais de 4 décadas.
Elas haviam passado por tudo juntas. Os altos e baixos do sucesso, as decepções amorosas e os incontáveis desafios ao longo dos anos. O recente casamento de sua amiga com Davi sempre havia incomodado Clara. A diferença de idade, a rapidez com que tudo aconteceu e o comportamento perfeito demais de Davi fizeram com que os instintos protetores de Clara fossem ativados. Decidida a agir sobre suas suspeitas, ela procurou um detetive particular discreto, conhecido por sua impecável taxa de sucesso. Os dias se transformaram em semanas, e Clara esperava com o coração apertado. O investigador, um homem magro e de aparência séria chamado Ricardo, finalmente marcou um encontro com ela em um café tranquilo. Ricardo deslizou um dossiê sobre a mesa, alertando Clara sobre o conteúdo que ela estava prestes a descobrir. À medida que ela folheava as páginas repletas de fotos e anotações, o rosto de Clara foi ficando pálido. As evidências eram incontestáveis. Davi estava levando uma vida dupla, saindo com mulheres mais jovens pelas costas de Dona Elisa. Armada com aquela informação, Clara confrontou Davi uma noite em um bar que ele frequentava. A iluminação tênue e o jazz suave tocando ao fundo contrastavam fortemente com a intensidade do confronto. A voz de Clara, embora baixa, estava carregada de raiva. Como você pôde fazer isso com a Dona Elisa? Ela merece muito mais do que sua traição. Ela disse, tentando manter a calma. A risada de Davi foi fria e desprezível. Dona Elisa é uma mulher velha vivendo em um conto de fadas. Ele zombou, tomando um gole de sua bebida. Eu dou companhia a ela, e ela me dá um gostinho da boa vida. É um acordo justo. A ameaça de Clara, de que Dona Elisa descobriria suas infidelidades e a consequente ruína de Davi, pareceu não abalar o jovem. Ele deixou o bar com uma confiança exagerada, acreditando que tinha tudo sob controle. Mas as coisas começaram a mudar. Seja por excesso de confiança ou pura negligência, o comportamento de Davi se tornou cada vez pior. Ele desaparecia por horas sem explicações, e quando questionado, suas justificativas eram, no mínimo, suspeitas. Ele se tornou obcecado com o celular, guardando-o com um zelo que era estranho para Dona Elisa. Até que sussurros sobre suas aventuras chegaram aos ouvidos dela, e uma noite, Dona Elisa encontrou um brinco debaixo da cama, uma joia que definitivamente não era sua. Aquilo foi como um soco no estômago. Dona Elisa havia confiado em Davi, abrindo seu coração e sua casa para ele, e em troca, ele a havia traído. Mas Dona Elisa não era uma ingênua indefesa, ela já havia enfrentado adversidades antes, e aquela era apenas mais uma que ela teria que superar. Determinada a proteger seus bens e sua dignidade, ela procurou Samuel, seu advogado de longa data. Samuel, um homem de cabelos grisalhos e olhar afiado, era advogado de Dona Elisa há mais de 20 anos. Os dois compartilhavam uma relação de confiança e respeito mútuo. Enquanto Dona Elisa narrava sua história, a expressão de Samuel permaneceu neutra, embora o leve apertar de seus punhos fosse suficiente para demonstrar sua indignação em nome dela. Vamos resolver isso. Samuel assegurou, esboçando uma estratégia para proteger a fortuna de Dona Elisa e desmascarar Davi como o impostor que ele era. Fortalecida pelo apoio de Samuel, Dona Elisa preparou-se para a batalha que estava por vir. A história de uma mulher traída é poderosa, mas a história de uma mulher que escolhe a resiliência em vez do desespero e a ação em vez das lágrimas é ainda mais impactante. Dona Elisa estava pronta para reivindicar sua vida com dignidade e graça, provando que nenhuma traição poderia quebrar seu espírito indomável. Dentro do escritório de Samuel, com suas paredes de madeira e prateleiras repletas de livros de direito, os dois amigos de longa data se reuniram para traçar o plano. O ambiente estava carregado com uma mistura de dor de Dona Elisa e o desejo ardente de justiça de Samuel. Com décadas de experiência, Samuel tinha contatos que abrangiam desde as altas esferas da cidade até seus becos mais sombrios. Eles precisavam ser metódicos e detalhistas. O primeiro passo era reunir evidências. Samuel entrou em contato com Ricardo, o investigador de Clara, aproveitando seus recursos e combinando-os com sua própria rede de contatos. Eles começaram a montar um retrato condenatório de Davi. Casas noturnas, hotéis e até escapadas de fim de semana, e assim cada encontro era minuciosamente documentado.
As conexões de Samuel no mundo da tecnologia ajudaram a acessar filmagens de segurança, enquanto alguns subornos garantiram depoimentos de algumas das amantes de Davi. Cada peça de evidência foi duplicada e armazenada em locais seguros. Dona Elisa, por sua vez, desempenhou perfeitamente o papel da esposa desavisada. Ela se envolveu em uma fachada de contentamento, garantindo que Davi permaneceria alheio ao que estava acontecendo. Suas saídas públicas eram marcadas por sorrisos radiantes, mesmo quando seu coração se apertava a cada olhar secreto que Davi lançava em direção a outra mulher. À medida que a trama se desenrolava, as noites de Dona Elisa eram preenchidas com introspecção. Seus pensamentos vagavam para sua juventude, os anos de dificuldades no orfanato após ser abandonada ainda bebê. As memórias das noites frias, das refeições escassas e da rara bondade dos funcionários do orfanato haviam moldado na mulher resiliente que ela havia se tornado. Aquele orfanato tinha sido a base de sua força e determinação. Em um momento de clareza, Dona Elisa tomou uma decisão definitiva. Ela chamou Samuel e os dois se encontraram no antigo orfanato onde ela havia crescido, uma estrutura envelhecida, com pintura descascada, mas que ainda abrigava sonhos e esperanças de inúmeras crianças. Ao estar ali, rodeada pelos sons de risadas inocentes, Dona Elisa sentiu que seu destino estava claro. Ela decidiu que todo o seu patrimônio deveria ser destinado ao orfanato, o lugar que tinha sido a base de sua força e determinação. Samuel, sempre o advogado meticuloso, começou imediatamente o processo de revisão de seu testamento. Cada propriedade, cada peça de joia, cada centavo que ela possuía foi redirecionado para o bem-estar e o futuro das crianças do orfanato. Dona Elisa sentiu uma onda de calor no peito ao saber que seu legado duramente conquistado pavimentaria o caminho para um futuro brilhante para muitos outros. No entanto, Davi e Elisa ainda não haviam terminado. Samuel sugeriu um plano tão ousado que tirou o fôlego de Dona Elisa. Eles planejaram uma revelação póstuma, uma última lição que ela deixaria para o mundo. Após a sua morte, seria realizada uma grandiosa cerimônia de leitura do testamento, para a qual seriam convidados amigos, familiares e a elite da sociedade. Durante o evento, as provas da traição de Davi seriam apresentadas a todos, desmascarando-o e o despojando não só da fortuna de Dona Elisa, mas também de qualquer fachada de decência que ele ainda pudesse manter. Os dias se transformaram em semanas e o plano foi cuidadosamente posto em ação. Cada detalhe foi verificado. Ensaios discretos foram realizados para garantir que a revelação final fosse perfeita. A peça final do plano foi uma carta sincera escrita por Dona Elisa, expressando sua gratidão ao orfanato e desejando esperança para o futuro. A carta terminava com uma mensagem tocante para Davi, destacando o valor do amor, da confiança e da integridade. A estratégia, embora elaborada, era um reflexo do espírito de Dona Elisa. Ela combinava seu desejo de proteger seu legado com sua vontade indomável de se posicionar contra a traição. Diante da dor, ela escolheu a força, a resiliência e um impacto duradouro, garantindo que a traição de Davi não só fosse exposta, mas também lembrada por muitos anos. O que eles não imaginavam era que todo aquele teatro se tornaria uma cena real. Dias antes de colocar seu plano de fingir sua morte, Dona Elisa passou mal e faleceu rapidamente. O dia seguinte amanheceu sombrio, refletindo o peso no coração da elite da cidade enquanto se preparavam para se despedir de uma das figuras mais celebradas da região. A morte de Dona Elisa havia sido repentina, deixando muitos em estado de choque. Sua mansão, que havia sido palco de inúmeros eventos grandiosos, se tornaria o centro de uma reunião melancólica. Carros de luxo alinhavam-se na entrada, enquanto famílias ricas, empresários e amigos próximos chegavam em seus melhores trajes. O jardim da mansão foi transformado em um mar de branco, com cadeiras elegantes, toldos e lírios por toda parte. Melodias suaves e tristes tocavam ao fundo, acrescentando gravidade à ocasião. No meio da multidão estava Davi, vestido em um impecável terno preto. Sua postura era de um marido enlutado, mas seus olhos contavam uma história diferente. De vez em quando, ele se movia rapidamente, avaliando as reações dos presentes. Ele trocava palavras sussurradas com alguns, acenava solenemente para outros e aceitava condolências dos que chegavam,
mas por trás daquela máscara, Davi estava impaciente. Ele mal podia esperar pela leitura do testamento de Dona Elisa, confiante de que estava prestes a se tornar um homem muito rico. À medida que os elogios fúnebres chegavam ao fim e os presentes prestavam suas últimas homenagens, Samuel dirigiu-se ao púlpito. Um silêncio de expectativa tomou conta da reunião. Muitos sabiam da estreita relação entre Samuel e Dona Elisa e estavam curiosos sobre o conteúdo do testamento. Samuel começou compartilhando anedotas pessoais de sua longa amizade com Dona Elisa, pintando um quadro vívido de sua graça, força e resiliência. Então, com uma respiração profunda, ele sinalizou para a equipe de audiovisual. Um projetor entrou em ação, lançando sua luz sobre uma grande tela atrás dele. O que foi exibido em seguida deixou todos em choque. Imagens de Davi com outras mulheres, vídeos de seus encontros secretos e depoimentos de suas amantes foram exibidos para que todos vissem. O jardim, que momentos antes estava cheio de sussurros suaves e fungadas emocionadas, naquele momento, estava repleto de suspiros de incredulidade e murmúrios em choque. As câmeras focaram no rosto de Davi, capturando o pavor enquanto ele via seu mundo desmoronar. Cada evidência era como uma facada, cortando sua máscara de bom marido. Uma vez que a reveladora montagem terminou, Samuel, com uma expressão de determinação, começou a ler o testamento revisado de Dona Elisa. Ele falou da decisão dela de deixar todos os seus bens, suas propriedades, joias e até seus valiosos objetos de arte para o orfanato que havia acolhido ela quando criança. Os sonhos de Davi de se tornar um homem rico evaporaram com cada palavra, deixando-o atordoado. Samuel então tirou um envelope. Era a nota pessoal de Dona Elisa para Davi. Limpando a garganta, ele leu em voz alta. Davi, nos momentos de amor, eu vi esperança, mas sua traição me ensinou uma lição valiosa. O verdadeiro amor é inestimável. Aprenda a valorizá-lo. A mensagem era ao mesmo tempo dolorosa e instrutiva, um misto de tristeza e advertência. A cerimônia terminou com muitos dos presentes sacudindo a cabeça, discutindo as revelações em sussurros. Davi, que antes estava confiante, parecia derrotado. Ele rapidamente deixou o local, evitando os olhares da multidão. Seus sonhos de um futuro luxuoso haviam sido destruídos, e sua reputação estava em frangalhos. O funeral de Dona Elisa se tornou uma lenda na alta sociedade, não apenas como uma despedida final a uma figura querida, mas como uma poderosa lição sobre as consequências da ganância. A história de Dona Elisa foi compartilhada e recontada, como um testemunho da força de uma mulher que, mesmo na morte, permaneceu firme contra a traição, reforçando a crença de que o verdadeiro amor e a integridade superavam em muito o encanto da riqueza. Você já confiou em alguém que acabou te decepcionando profundamente? Até onde você iria para proteger aquilo que construiu ao longo da vida? Como você reagiria se descobrisse uma traição que poderia destruir tudo o que você ama? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.